onde vem essa tristeza? De onde vem essa falta de comunicação? De onde vem essa pessoa esquisita que até outro dia era tão amável e tão companheira? Termina com esse sentimento, né? Eu tinha que ter feito mais coisa por ele, né? Tanta E essa coisa, é uma frase que todo pai e toda mãe tem. tinha que ter prestado mais atenção. Onde foi que eu errei? E por mais que tenham feito, sempre faltou alguma coisa. Sempre faltou Isso em qualquer circunstância. Sim. E se o amor não for suficiente? Começo com essa pergunta que tira o sono de milhares de famílias. Vamos falar sobre adolescência. Você vai aprender a identificar a linha tênue entre a rebeldia, o vazio da relação e a depressão. Entender por que o ser um bom pai pode ser o maior perigo para o seu filho e como reconstruir a base emocional após um divórcio. Para encarar esse tema, receba um pai corajoso. Sim, o ator Gabriel Braga Nunes. Ele aceitou o desafio de viver essa dor, no palco, na peça O Filho. E ele também é pai, vive as alegrias, reflexões e desafios reais de ser pai, da Maria de 12 anos e da Valentina de 5 anos. E claro, nosso mestre, Dr. Vimer Botura, psiquiatra e psicoterapeuta com mais de 50 anos de experiência, pai e avô, que vai nos trazer a ciência e dados que mostram que o que você vive em casa não é falta de sorte. É um desafio que acontece com muitas famílias e que tem caminhos para mudar isso. Sejam muito bem-vindos à nossa aldeia do podcast Café com Pais da Universidade de Paz. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe, comunicadora e orientadora parental. E hoje este café é para quem sente que o chão sumiu. Para você que é novo aqui, te dou boas-vindas especial. E compartilhe esse conteúdo agora, porque o que vamos falar aqui hoje pode ser sobre mutilação, depressão e o bom mocimos dos pais que ser a boia de salvamento de uma família que você conhece. E fiquem atentos, porque traremos dados do IBGE que revelam que 3 em cada 10 adolescentes se sentem tristes sempre. O que está acontecendo com a nossa juventude? Gabriel, que honra tê-lo aqui, um prazer enorme. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. A gente continuar uma conversa que começou ali no saguão do teatro. Exatamente. Foi tão legal a Sim. gente conseguir esticar para cá. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu estive assistindo a peça e saí de lá o melhor, continuei de lá, ou seja, aquilo ficou reverberando em mim da importância do tema. E como sendo uma peça ao vivo, onde a gente tem a capacidade, a emoção de sentir tudo o que é trazido por essa peça. Incrível. Bom, você está vivendo no palco a peça O Filho, do premiado francês Florian Zeller. No cinema, vimos o Hugh Jackman nesse papel com Anthony Hopkins. E você interpreta o Pedro, um pai que tenta desesperadamente ajudar o filho, adolescente, Nicholas, que está afundando em uma depressão, está ali desolado, a gente não entende bem o que acontece com ele após um divórcio dos pais. Então, eu queria saber, ou seja, o que te motivou a querer participar dessa peça? Conte aqui pra gente. Olha, sobretudo porque a peça se chama O Filho, mas ela também é sobre o pai, Sim. Também é sobre o avô, e também é sobre o próximo filho, o bebezinho, o Theo, recém-nascido. Né? Você vê que o autor faz uma reflexão sobre masculinidade, sobre afeto e cuidado de um ponto de vista masculino. Isso me interessou desde o princípio. Né? Não era, tipo, ser o pai do cara. Não, esse personagem estava no eixo de discussão da dramaturgia. Né? Junte-se a isso o fato de eu ter diversos amigos e amigas e parentes e conhecidos passando por situações de depressão na família, né? Sobretudo com jovens. Isso estava me chamando a atenção, era inevitável reparar como essas histórias se repetem ultimamente, não? Sim. Especialmente depois dos anos da Covid, né? Então, quando o Léo Stefanini me telefonou e falou, quero que você leia uma peça para a gente fazer, não sei o quê. E eu fiquei encantado. Eu falei, Léo, quero fazer isso, quero fazer, vamos.
E foi incrível, porque ele já chegou com a produção montada para fazer um drama. Isso é coisa rara no Brasil, né? Você conseguir organizar uma produção para um drama e já me chegar com tudo pronto, sabe? Com o convite feito. E a partir de umas primeiras leituras e conversas, a gente foi montando esse elenco. E já estamos aí quase um ano de agenda cheia, né? O espetáculo deve, inclusive, entrar no ano que vem, porque está com muito fôlego. Impressionante. Cada nova temporada que a gente faz gera mais interesse, mais famílias querem assistir e discutir e falar. É uma pauta muito relevante, né? Tenho percebido. Eu não tinha ainda feito um espetáculo assim que não tem metáfora. A gente está falando da vida real. Comunicação direta. Sim, né? de muita coisa que está acontecendo com muitas famílias. Num tema que é absolutamente contemporâneo. Isso dá um impacto, né? Dá um link social muito bonito, né? Sim. É um prazer ter um trabalho assim, que tenha tamanho link social. É verdade. Ele reverbera no que a gente chama de promoção da saúde. As pessoas precisam passar por experiências que se emocionem, que doam, para se proteger. E é muito melhor se passar com a experiência do personagem na peça de teatro ou num filme do que passar pela experiência na sua própria vida. Imagina. Então, o que vocês fazem, e essa peça precisa ser muito explorada mesmo, debatida, mostrada. Por quê? Porque a gente pode aprender com aquilo e evitar que o mesmo aconteça nas nossas vidas. Claro, perfeito. Essa é a grande coisa, chama-se aprendizado indireto. Eu aprendo com a dor do outro sem precisar passar com a minha dor. Excelente. Você tem a chance de ensaiar antes, né? Exatamente. Antes de E é um viver de fato. É um tema hoje extremamente útil. Exato. Isso aconteceu comigo também. Quando recebi o convite, topei fazer a peça, eu enxerguei nesse trabalho a chance também de fazer um ensaio para a vida, vamos dizer. Eu fiz um ensaio para a peça, mas também um ensaio para a minha vida, porque eu me aproximei desse assunto. Estou muito satisfeito em estar tendo conversas como essa que a gente tem hoje aqui, sendo pai de pré-adolescente, entendeu? É um assunto muito oportuno nesse momento da vida. E tem uma outra coisa interessante aqui, né, Wimmer, que essa peça ela é um fenômeno global, ou seja, ela está acontecendo em vários países. Então, como a gente vê, por que essa história específica se tornou o espelho dessa nossa ansiedade moderna? Por que isso está acontecendo realmente com tantas famílias? E não é só no Brasil. Sim. Por quê? Eu digo o seguinte aqui. Na peça a gente pode observar que a relação familiar é uma relação, digamos assim, formal, uma relação protocolar. Os únicos momentos em que há uma relação verdadeira é quando vocês brigam. Quando você briga com o teu filho, quando o teu filho briga com você. Ali temos a verdade de uma relação. O resto é tudo pisado em ovos. Então, as relações hoje são muito flutuantes, tem pouca profundidade na emoção. E a emoção é que cura. Então, quando vocês ali nos emocionam na plateia, você está me curando. Tá? Porque é eu sentir a dor do personagem em mim, com o que eu me identifico, que vai gerar mudanças na minha concepção de vida. Então, o que está acontecendo muito nas famílias é o excesso de tolerância, excesso de oportunidades, falta de vínculo emotivo mesmo, falta de emoção. A raiva, às vezes, é protetora. É preciso que o pai tenha coragem de dizer, não quero, não gosto, vai fazer isso, etc. Né? E os pais estão cedendo muito hoje para as crianças e dá poder ao problema. Né? Interessante. Você sabe que o espetáculo tem também uma cena em que eles dançam, em que eles se divertem. Né? E parece que ali também as máscaras caem e eles conseguem ter alguma comunhão familiar. E no filme eu reparei que criaram uma cena de Pipoca assistindo um desenho animado, alguma coisa, onde pai e filho também dão altas gargalhadas e se divertem e brincam, não sei o quê, descontraídos. Isso me chamou a atenção. Eu falei, olha, tem alguns momentos de alegria e que esse pai não percebe que por ali talvez ele tivesse um caminho de aproximação. Pai, mas teve uma sutileza nessa cena da dança.
a hora que o pai começa a se entusiasmar e dançar com a esposa? Com a segunda esposa, o garoto sai da sala Exato. abatido. Quer dizer, naquele momento o pai não percebeu Exato. porque o filho tem uma leitura diferente das coisas. Claro. Muito pelo traço depressivo. Então o filho leu como, meu pai não está preocupado comigo. Claro. Tá preocupado, né? Pois é. Então assim, teve essa cena foi muito marcante. Sim, né? interessante. Casal dançando, criança dançando, de repente o pai e a mãe vão dançar, o pai e a madrasta vão dançar, o garoto se sente esquecido e sai. Mas você sabe, isso foi um desafio para mim, porque o texto não traz exatamente essa rúbrica de que o casal se afasta do menino. A informação que a gente tem do autor é que o menino incomodado com a diversão familiar se afasta. Só que aí, em cena, para que eles não percebam, o menino se afasta e eles não percebem. Para que eles não percebam, a gente precisa criar alguma dinâmica a dois, Sim. E isso acaba isolando o menino, entendeu? Então, é uma coisa que não está exatamente escrita, mas na execução a gente acaba tendo que isolá-lo. Pois é, mas é a própria leitura do garoto. Quer dizer, como ele tem um traço depressivo, ele tende a interpretar tudo de uma forma viciosa, viciada. Então, ele interpreta tudo como rejeição, não me dá importância. Claro. Então, assim, é muito mais a interpretação dele do que o fato. Porque os pais estão felizes, o pai e a madrasta estão felizes com ele ali. Sim. Extrapolam na felicidade e ele se sente excluído. Exatamente. Mas é muito mais do complexo da cabeça do garoto. Sim. Claro. E tudo que eu comento sobre a peça, assim, não tem a mínima ideia de censurar ou criticar os pais. Porque todos os possíveis erros que esses pais cometeram não justificam o suicídio. Porque não existe pai e mãe perfeito. Entende? Todos nós erramos. O que existe quando tem um vínculo afetivo. Se tem um vínculo afetivo, os erros se tornam secundários. Né? Então, não tem uma postura crítica à família nesse contexto. Até porque, quando nós lidamos com famílias que têm suicídio, têm perda, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer coisas que os pais se sintam culpados, porque isso não resolve. Sim. Eles estão numa dor. Sim. Eu preciso compreender a dor deles, né, para que eles possam resolver essa dor e evitar que ela siga em outras relações, né? Porque a família tem outros filhos. Claro. Ô, Wimmer, e quando você traz isso sobre essa relação, que eles têm uma relação muito protocolar, ou seja, que falta um pouco dessa conexão, aonde a raiva é pouco colocada para fora, aonde e a gente sabe que grande parte da nossa geração viveu uma relação muito autoritária e tende agora a querer fazer muito diferente e levar para uma relação muito permissiva. Então, realmente, aonde talvez isso falta um pouco essa conexão, falta um pouco como os pais conseguem ajudar dessa margem clara para esse filho. Fica bem essa dúvida entre a firmeza, que é importante, mas junto com a gentileza, né, Wimmer? Esse caminho do meio. Você tem essa sensação clara também? Tenho, sim. Mas, sobretudo, eu acho que é sobre a nossa capacidade ou não de prestar atenção ao outro. Sim. Né? Porque eu comecei a perceber que essa geração de jovens está muito isolada nas suas redes, nos seus mundos digitais, e não tem rede de apoio real, horizontal, na geração. Então, os pais têm que ser duplamente, corrijam se eu estiver errado, atentos e tentar fazer pontes emocionais e de atenção, né, com seus filhos. Esse é o melhor remédio que existe, chama-se atenção concentrada. Quando eu penso sobre o que você me diz, quando eu penso sobre o que o meu filho me diz, eu não preciso concordar, mas eu preciso pensar sobre. Eu processo a informação, eu estou dizendo para você, você é interessante, você é importante, você é inteligente, sem usar essas palavras. Sim. Então, esse é um dos remédios mais importantes, é gratuito, sem efeitos colaterais e eficaz. Que beleza, isso. Que coisa bonita. Então, atenção concentrada chama. O ato de eu pensar sobre o que o outro me traz. Claro. Quando eu sento e me proponho a brincar com minha filha de 5 anos, eu brinco 15 minutos de algum brinquedo que esteja na frente. Ela fica num estado de gratidão. A gente faz um link tão forte. Sim.
que isso é uma lição. E mais, você faz isso se divertindo. Pois é. Você brinca junto, não é que você está fazendo algo para que ela se divirta. Não, você está se divertindo junto. Claro. Claro. Essa a grande diferença que tem como chama? Você falou a palavra... Da conexão? A conexão. Sim. Né? Porque a conexão está aí. Né? Agora, imagino que com adolescentes, que ainda não tenho, seja um pouco mais difícil, né? Quando eles se fecham, quando eles se trancam no quarto, quando eles se isolam, né? Como é que você quebra essa concha, essa bolha e consegue acessá-los? Ainda não tenho repertório para isso. Mas aí é o seguinte, nós vamos entender que a nossa vida é como se fosse uma novela, um romance, um filme, uma peça de teatro. Uma cena prepara a outra. Aquela espingarda que entrou a arma do vovô. Na arma do vovô, aquela arma, ela tinha uma função ali, tá certo? Podia ficar no nosso imaginário que ela vai ser usada, podia até nem ser usada, mas ela tinha uma presença. Então, uma cena prepara a outra. Sim. Então, na adolescência acontecem coisas que são consequência dos primeiros capítulos dessa novela, que é a relação pais-filhos. Né? E a grande verdade é que a maioria de nós pais e dos nossos pais não foi treinado, não aprendeu isso. Então, por isso que a gente não pode culpar ninguém por erros que cometem a educação de filhos, porque a coisa mais difícil que é na vida das pessoas que têm filhos é educar filhos. A coisa mais importante é a vida dos filhos. E ninguém foi treinado para isso. Você é treinado para ser ator, eu para ser médico, ela para ser comunicadora, mas não fomos treinados para ser pais. Incrível, né? Mesmo quando é pai, já depois dos 40, como eu, Sim, não. ainda sou pego a gente não tem esse treinamento. Pois é a coisa mais importante. E como, no fundo, ou seja, além da gente ser importante, a gente buscar conhecimento para isso, né, Wimmer? E isso está no nosso papel aqui como Universidade de Pais, que a gente entende a importância disso, mas é além disso que é o que a gente conseguir como pai, parar, perceber. É isso que você falou, é ter aquele tempo de atenção, é a gente sair um pouco da nossa rotina, do dia a dia, do trabalho, acorda, levanta, leva na escola, põe a roupa, come e tal, não sei o quê. Prestar atenção ao outro. Prestar atenção ao outro. Né? É esse exercício do prestar atenção ao outro. É aquela diferença. Exatamente. Não é? Quando a gente é ouvido, quando a gente sente que o nosso raciocínio foi concluído e foi captado, a gente sente com dever cumprido, a gente sente que a gente deu um passo adiante na vida, né? Eu acho que é muito sobre isso a relação com os filhos. Concentrada, exatamente. Sim, faz sentido? E tem uma coisa importante mesmo, a diferença, e o teatro tem muito essa qualidade, tem uma diferença em eu falar para você e eu falar com você. Eu preciso falar com o meu filho, não falar para o meu filho. No teatro, os atores em cena falam com a plateia. E por isso que a plateia se emociona e vive aquilo. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero conversar com você. Eu não quero falar para você. Entende? Bárbaro. Isso nos aproxima. Né? E a arte tem essa qualidade. A arte fala com a gente. Esse falar o com é quando você está ao mesmo tempo ali sentindo aquela pessoa e falando junto ao olhar dela, a percepção dela. Sim, considerando a presença. E não derrubando uma informação. Claro. E não empurrando uma coisa. Esse é o com, né, Wimmer? O frescobol. Claro. O frescobol, com. Bárbaro. E nisso, nessa relação, é o brincar, é o conversar, é fazer um jogo, é correr junto. São essas conexões que a gente vai criando. Agora, quando tem a fase da adolescência, sim, onde muitas coisas estão acontecendo, ali nos hormônios, no desenvolvimento físico, do cérebro, emocional. E daí paira aquela grande dúvida. O que está acontecendo agora? É a adolescência? É uma rebeldia? É uma falta de conexão? É uma depressão? Como que a gente identifica isso? Na verdade, a gente sabe que é um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. Mas tem alguma coisa que é mais importante. No caso dessa peça, a gente precisa entender que o garoto tinha uma depressão. Fato. Então, a pessoa deprimida interpreta tudo pior do que é.
interpreta a rejeição quando não há. Então, o que acontece? Ela perde o sentido da vida. Então, aí, nesse caso, a pessoa tem que ser tratada. Mas é interessante ver o seguinte, quando uma pessoa me procura nessa circunstância, eu vou passar remédios. Só que os remédios demoram de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. E eu pergunto, por que o cara não consuma o suicídio nesses 15, 20 dias? Porque ele se sentiu ouvido por mim. Perfeito. A relação trouxe para ele uma Claro. sensação de confiança, Claro. de sentido da vida, Claro. para que ele fale, eu vou me tratar. Tem um caminho ali, né? Tem o Se eu apontamento só de der um o caminho. remédio, se eu for só protocolar como foi o médico da peça, eu não consigo isso. Sei. Você tem que ir além do protocolo. Interessante. Né? Isso e é muito bom que essa peça possa ser explorada exatamente para mostrar para as pessoas que diagnóstico não é coisa para servir de acusação, de humilhação ou de justificar comportamentos inadequados que eu não quero me responsabilizar sobre eles. Sim. Diagnóstico é para levar a tratamento. E qualquer um de nós, e qualquer família, está sujeita a isso. Sim. Entendeu? Né? É. Nós não temos assim, a minha família é perfeita, não existe isso. Olha só. E isso é um preconceito enorme, né, Wimmer? E muito difícil, como que a gente baixa essa guarda, como esse todo, para conseguir olhar isso com uma certa naturalidade Claro. E parceria, né? Sim, total. Eu acho que fundamentalmente nos falta repertório sobre saúde mental. Né? Sim. Eu me vejo aos 54 com falta de repertório. Se isso acontecesse na minha vida antes desse espetáculo, eu ia ser pego muito despreparado Mas, pela Gabriel, situação. eu vivo disso, e se acontecesse na minha, eu não sei o que eu faria, entendeu? Que beleza. Sei. Porque isso é complexo. É fácil falar sobre isso com pessoas, mas é dificílimo eu estar lá dentro vivendo aquilo. Claro. Né? Interessante. Sei. A gente tem que ter essa compreensão. Mas é interessante. possível ter solução, isso é muito importante. Claro. Porque conforme a gente vai aumentando esse repertório, você vai criando pontos de atenção. Então, como a gente tem ali na peça que vai acontecendo, o menino que não está indo na escola, já não está indo à escola há um certo tempo, aí ele resolve então que ele quer mudar para a casa do pai, sair da casa da mãe, vai para a casa do pai. E ali começa um outro movimento. Aí tem situações onde a madrasta, ela faz ali uma força para lidar com tudo aquilo muito bem, mas no fundo tem um sentimento que talvez ela não queria tanto. E como que aquele jovem está percebendo tudo isso? O pai, ele tem uma vida, ele tem uma rotina, né? Como que ele consegue encaixar isso? Isso a gente vai falar aqui até também, né, Wimmer? Quando a gente fala, a gente trabalha também, Gabriel, olhando para essa saúde integral, quando a gente fala de saúde mental em empresa. Como é que você tem esse pai vivendo tudo isso e ele tem um trabalho? Como que ele está correspondendo aquilo naquele trabalho? Sim. E como que ele está equilibrando aquilo em casa com tudo aquilo que está acontecendo? Claro. E tentando ali. E é isso que a gente vê um pouco dessa fala um pouco protocolar. Ele fala muito, vai dar tudo certo. Pragmático. Né? Vamos resolver isso aí, né? Uma coisa de tentar resolver as coisas rapidamente, né? Como se fosse assim fácil. Mas outra característica da peça, do texto, é que se você observar quantas vezes do seu personagem falou a palavra desculpa, você vai falar, meu Deus do céu, quanta... Ele pede desculpa para a nova mulher, para a antiga mulher, para o filho. A palavra desculpa é a palavra mais usada no texto. Não quero interferir para você falar menos, porque é o texto. Né? Mas repara, como você vai falar, pô, desculpa, o cara pede desculpa o tempo todo. É impressionante. Claro. Mas é incrível, porque termina com esse sentimento, né? Eu tinha que ter feito mais coisa por ele, né? E essa é uma frase que todo pai e toda mãe tem. Tinha que ter prestado mais atenção. Onde foi que eu errei? E por mais que tenham feito, sempre faltou alguma coisa. Sempre faltou Isso em qualquer circunstância. Sim. E você sabe, desculpa interromper, eu acho que o autor foi muito esperto em não apontar exatamente o que está acontecendo com o garoto. Né? A gente não sabe se é uma situação de bullying na escola, a gente não sabe se é uma questão de sexualidade, a gente não sabe se é drogas, a gente não sabe o que aconteceu. Qual é a justificativa? Isso deixa a peça muito aberta, atingindo inclusive famílias que não têm filhos.
porque faz pensar sobre a geração para cima, né? Sobre Sim. os laços familiares como um todo, né? Acho isso uma coisa muito esperta do autor. E para nós é muito interessante, porque é um repertório muito grande, né? E é, em última análise, o que os pais sentem quando não sabem o que está acontecendo na vida dos filhos, né? Porque se a gente soubesse, né? A discussão era um pouco mais focada, né? Então, da onde vem essa tristeza? Da onde vem essa falta de comunicação? Da onde vem essa pessoa esquisita que até outro dia era tão amável e tão companheira? Essa surpresa aterradora. Acho que é um grande recado para a sociedade. Você falou uma frase também muito interessante que me lembrou, e isso me vinha bastante quando você falava assim, aquela foto, a mãe trazia, né, a lembrança de como ele era assim, de como ele era dessa forma. Sim. E muitas vezes também, né, Wimmer, falando aqui da adolescência, o jovem, ele, na verdade, ele está querendo se distanciar, muitas vezes, da infância. Então, e daí se a gente tira um pouco aqui, se não é o jovem que está com a depressão, ou se, na verdade, ele está bodeado, ele está com outros desafios, e muitas vezes o pai e a mãe naquele saudosismo, naquela tal, e o filho, mas eu mudei. Eu não sou mais esse bebê. E muitas vezes eles não percebem que eu mudei. E essa fala do... você era assim... Aquilo gera, no fundo, mais uma cobrança. Sei, olha que interessante. Porque agora eu não consigo mais ser... Como se ele foi criado um rótulo em cima dele e aquilo não está cabendo mais. Sim, claro. Porque o depressivo interpreta tudo da pior maneira. E é interessante, o que é muito comum a gente ouvir, a família fala assim, reaja, o dia está bonito, faça alguma coisa, você já foi bem. Esse tipo de frase que os pais falam com a intenção de ajudar, mais atrapalham do que ajudam. Olha só. Porque a pessoa fala, aumenta a sensação de incompetência dela. Sim, né? Então, você vê como é importante essa peça. Dureza, hein? Essa peça, Gabriel, precisa ser debatida em toda a esquina, cara. Toda a escola. Isso é uma lição de vida, essa peça. O tema dela, vamos pensar que é o suicídio de um jovem, não, o tema dela não é o suicídio de um jovem, é a família como fator protetor, como fator de desenvolvimento das pessoas. Olha. É muito rica. Que interessante. Nossa, que ótimo olhar assim, desse jeito. Que ótimo. Um ótimo ponto de vista. Quando a família, com um pouco mais de conhecimento, de tempo, de olhar, de conexão, consegue talvez trazer ali mais caminhos, né, Wimmer? Você vê, por exemplo, quando o médico sugeriu internação, eu até não concordo com a visão protocolar, mas ele fez uma proposta razoável. Os pais cederam muito mais pela dor que ele sentiu do que pela dor do filho, entende? O filho teve a dor, o medo. E nessa fase, no começo, tem uma fase que a pessoa dissimula. Não é por fingimento, por maldade, não. É natural, é uma defesa. A pessoa dissimula porque ela não tem consciência que ela tem um problema maior. Aí os pais entraram no sofrimento e o pai poupou o seu próprio sofrimento, porque internar um filho é muito doído. Sim. Não é? É uma das coisas... Eu vejo quantas famílias sofrem quando internam uma pessoa e, às vezes, infelizmente, a gente tem que recorrer a isso. Mas, assim, o sofrimento que dá... Você olha para um pai, para uma mãe que ama aquela criança internando, o sofrimento não é fácil. Né? E a gente tem que ter uma compreensão e uma proteção para eles também. Né? E, infelizmente, o professor é muito protocolar, ele não dá a mão, sabe assim? Não gera aquele vínculo, aquela conexão, aquele conte comigo. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas a gente tem que lidar com isso. Né? Então, e parece que as internações ainda são, assim, o primeiro momento de uma internação, você está junto com todo mundo, né? Você não tem um tratamento especializado, você ainda está junto com... Sim, gente pior que você. E outros casos, né? Tipo, drogas e... Não, a internação não é efetivamente vai uma demorando solução. para você especializar cada paciente, não é?
pelo que entendi. E acho que é assim no mundo inteiro, não é? Num primeiro momento, você está meio que... Em alguns lugares são piores. O que o Brasil ainda tem, o brasileiro ainda tem um traço afetivo, né? Ainda tem isso. Por natureza, né? Sei. Mas, assim, de qualquer forma, a internação não é a solução para isso. A solução para isso é a criação de vínculo. É resgatar o sentido. Eu preciso acreditar em alguém para que eu passe a acreditar em mim e acreditar que a vida faz sentido. Então, é muito mais uma questão de relação pessoal, mais do que profissional. Mas não deve ser fácil você fazer isso no contexto da vida, né? Não é fácil. Até você ter condição de fazer isso. Se fosse fácil, o que seria de mim, né? Agora, a gente vê muitas situações ali onde, quando a gente está vendo a peça, a gente não tem clareza do que se passa ali com o jovem. A gente não tem clareza de que se aquilo realmente é uma depressão, ou é uma fase, ou é um desafio. Aí tem sinais de automutilação, como os pais ficam ali sem saber como lidar com aquilo. Sim. E a gente não sente, né, Wimmer, que o jovem, se ele está tendo acompanhamento ali de um profissional, e mais, a família também não está tendo um acompanhamento e uma orientação. Claro. Aonde a gente está vendo uma coisa ali esticada, prolongada, o tanto de tempo que o menino já não estava indo na escola, mudou para uma outra escola, simplesmente o menino ia, em nenhum momento aquele pai, a mãe ou tal vai saber como estava indo naquela escola. Sim. Então, tudo bem, tem algumas desconexões, mas que são desconexões, muitas vezes, que acontecem. Sei. Na rotina do dia a dia, acontece mesmo, né, Wimmer? E acontece com muita gente que não tem o mesmo destino. Né? Aí é que são os limites da própria psiquiatria, a limitação. Ou seja, milhares de pessoas têm os mesmos comportamentos, o mesmo tipo de família, e isso não acontece. Claro, quando o pai convida o filho para correr no parque, isso pode soar meio bobo, mas para muitas famílias resolve, né? Você vai praticar um esporte, vamos correr no parque, vamos juntos correr no parque no sábado de manhã, né? Sim. Isso pode ser a solução. Não sei se é a solução, mas um caminho. Um pedaço do caminho, né? Exato. Mas assim, então assim, porque é preciso entender que a psiquiatria tem limitações e os psiquiatras, inclusive eu, temos limitações. Né? E a gente tem que trabalhar para diminuir essas limitações, mas elas existem. Né? Então, a gente não consegue ajudar todas as pessoas. E, ainda mais na infância e adolescência, muitas vezes um cara que é rebelde, que é mal educado, ele vai se transformar num grande sujeito na vida. E, às vezes, o cara que é bonzinho, bem educado, vai se dar mal. Então, a gente não tem essa certeza de coisas. Embora, se a gente olha tudo como um filme, a gente pode ficar esperto que algumas cenas preparam cenas posteriores, mas não é certeza. Claro. Mas como, ou seja, ter o suporte, o acompanhamento de algum profissional, tanto para os pais, né, Wimmer, para ter um pouco mais clareza daquilo que está acontecendo, aumentar esse repertório, né, como para o jovem também. Olha, eu lembro de você trabalhou em Terra Nostra. Sim. Teve uma cena em Terra Nostra que até hoje me marca e ela é muito importante. Olha. É quando o Tizil, que era o menininho. Sim, o menino. Chega para o pai, que é o pai adotivo dele, que é o ele era um caçador do mato lá? Capataz, isso. Aquele garoto chega e espinafra o pai. Não, é porque você jogou toda a raiva fora do pai. Aí o pai vai lá, em vez de se defender e contra-atacar, o abraça. Essa cena é uma lição para a nossa vida. Olha porque só. se esse filho pudesse falar mais para o pai, eu te odeio, eu tenho raiva de você, parará, com toda a alma, e o pai ouvisse aquilo e o acolhesse, podia ajudar. Só. Então, essa cena do Tizil, eu vi isso faz mais de 20 anos. Que bárbaro. Até hoje está na minha cabeça. A gente começou a gravar em 99. E eu, às vezes, quero achar essa cena para, nas minhas falas com pais, mostrar a importância disso. Olha, que Porque bonito. não é só o amor que constrói. A raiva também constrói. Sei, que interessante. Olha só. Essa cena do Tizil, cara, está aqui até hoje. Que barato.
Ele era tão bonitinho. Eu lembro. Moleque, que cena rica. Aliás, na peça de vocês, o ator garoto, cara, o Andrés. Fera, hein? Testamos mais de 80 garotos para chegar nele. Interpreta um grande ator, né? Até uma hora que ele encurva Andrés o ombro. Trota. O cara foi perfeito, muito cara. bom ator. Muito cativante a figura dele. Né? E era também um assunto muito importante. Né? A gente não podia errar nessa escalação. Sim. Porque... Né? E é um adolescente fazendo... O cara foi fera. Ele é um pouquinho mais velho. Ele está com 23. Não parece. Parece 16. Mas olha... E, sobretudo, o que... Foi um momento bonito, assim, do nosso processo. Era encontrar esse jovem, né? E a gente testou ótimos atores. Mas o Andrés trazia uma característica... Ele tem uma coisa mais infantil, cativante, que para mim foi mais fácil sentir pena, sentir amor, querer cuidar uma dele. Compaixão ali. Porque você tem jovens de 16, 17 anos que já são mais bofinhos, mais homenzinhos prontos, assim, e me faltava repertório de amor e de cuidado e de carinho, sabe? Sim. Então, essa coisa um pouco mais infantil que o Andrés tem foi fundamental, sabe? Olha que interessante. Para eu conseguir associar o meu repertório de sentimentos paternos com o personagem da peça, sabe? E de não ser pai de homem e de não ser pai de adolescente. Né? Eu sou pai de meninas, crianças. Sim. Então, essa qualidade, essa característica dele foi muito importante. Não só para mim, mas todos nós ali, quando a gente conheceu o trabalho dele, a gente ficou todo mundo com muita vontade de cuidar dele. Pronto, temos o ator. Porque inspira compaixão. Né? Faz esse link. Porque uma coisa é decorar texto, outra coisa é internalizar o texto. Ele internalizou o texto. Ele tem uma escuta muito boa. Interpretar mesmo, né? Interpretar mesmo. Ele viveu o personagem. E ele escuta muito bem, que é uma qualidade incrível para atores e difícil de encontrar, ainda mais entre jovens, né? Você saber ouvir, né? Tem essa coisa de que ser bom ator é saber falar, saber se colocar, saber não sei o que. Não, isso aí é metade do caminho ou até menos. Saber ouvir é fundamental, porque é aí que o jogo se estabelece. É aí que a cena fica viva. Se você sabe fazer a sua parte super bem, mas não sabe ouvir, a cena não acontece para o espectador. Não acontece. Não conecta As e não pessoas não chega lá, acreditam, não reverbera. não acreditam. Não reverbera. Não. É que nem duas pessoas com muita soberba numa mesa de restaurante, aquele jantar vai ficando chato. Você fala, meu Deus, todo mundo aqui se exibindo e um não escuta o outro. Né? Quantas mesas de restaurante a gente já não passou assim na vida? Né? Por que estamos aqui fazendo o quê? Que perda de tempo, né? Quantas pessoas se pavaneiam, não é? Então, essa qualidade que o Andrés tem é fundamental para uma peça de teatro acontecer, especialmente uma peça de drama familiar, uma peça de relacionamento. Sim. Né? Recentemente, a gente trocou as duas atrizes. Né? Isso foi um processo muito interessante, porque numa peça de relacionamento... Maria Ribeiro entrou a Maria Flor, estava a Thaís Lago, entrou a Bruna Melhoranza. Uma peça de relacionamento, você troca as pessoas, você muda a relação, você muda tudo. Preservando o mesmo script, mas você muda tudo. O espírito do espetáculo, né? Isso, para mim, foi um grande exercício, assim, sabe? Nesse tipo de peça, você ter uma revolução tão grande por dentro do espetáculo, sem alterar muito as marcas, o espetáculo é o mesmo para todos os efeitos. Mas o timing de relação é uma outra experiência. Muito interessante. Não é só decorar o texto, né? Tem a pessoa ali. Né? Tanto quanto na vida, quando a gente termina um casamento e começa outro, né? Tem um repertório de casamento que é parecido, mas o relacionamento em si... Sim. Até nós mesmos, a gente pode ter sido ciumento num casamento e não ser ciumento no outro, ter sido agressivo num e não ser agressivo no outro, né? A relação é que determina muito de quem nós somos também, não é? Essa palavra relação tem que ser muito bem valorizada. Às vezes você tem duas pessoas extraordinárias numa relação ruim, elas ficam ruins. Olha e duas pessoas, com uma boa relação, elas se potencializam e crescem. A relação é uma coisa importantíssima na vida das pessoas e isso é muito pouco valorizado. Se fala muito da pessoa da outra,
mas o meio, a relação é que constrói pessoas. Né? E a alma do nosso trabalho aqui é estimular a relação pais-filhos. Sim, Né? sim. Por quê? Porque se uma relação é bem construída, um pai cheio de limitações vai ser visto de uma melhor forma. As limitações de um filho vão se tornar menores e as pessoas vão se construir juntas numa boa relação. Sim, 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 Né? sim. Isso é importante. Claro, claro. E você falou uma coisa agora há pouco que também a gente considerou muito. Um outro desafio que tínhamos é o seguinte, é um drama de sofá, né? Porque é uma peça sobre saúde mental, são conversas íntimas, né? Hora na casa de um, hora na casa do outro, mas dá para dizer que é um drama de sofá. E como você faz isso sem ficar desinteressante para 500 pessoas, no caso do nosso teatro atual aqui em São Paulo, mas também para 2.000 pessoas, como foi no Guairão, lá em Curitiba, né? Como é que você abraça toda a plateia, né? E entenda que isso está sendo conversado com eles todos. Sim. Né? Esse é um super desafio para nós nesse espetáculo, porque você não pode perder a intimidade do drama de sofá, mas você não pode perder o porquê estamos ali, né? Que não é sobre nós, é sobre conversar com a plateia. Certo. Né? Esse foi um ponto também muito interessante, né? Fazer essas conexões e não deixar a plateia fora da discussão. Sim. No fim das contas, teatro é para o público. Né? Por mais que nós estejamos aqui tocados pessoalmente com a pauta e que quiséssemos fazer isso, mesmo que não tivesse plateia, a gente acha que gostaria de estar vivendo a experiência que a gente está vivendo. Mas, em última instância, essa proposta de debate, essa proposta de conversa sobre saúde mental é o nosso foco principal. Sim. Não? E como realmente a gente fica ali o tempo inteiro conectado, né, Wimmer? E como para nós é interessante porque a gente fala, mas no final das contas, ali no saguão depois, nossos 30, 40, às vezes 50 minutos de saguão, a gente mais recebe do que entrega nesse processo. Porque a gente recebe famílias ou pessoas como vocês, nos conhecemos lá, entendeu? Sim. Nossa, para mim eu estou recebendo muito mais conhecimento do que eu estou transmitindo. De como né? vai percebendo como aquilo realmente reverberou. Reverberou, como faz sentido, E como as como pessoas querem esse relevante. compartilhamento, Exato. querem essa troca. Eu faço uma brincadeira dizendo o seguinte, eu não sei se meus pacientes melhoraram tratando comigo, mas eu melhorei muito tratando deles, entende? Não é? Então é a mesma questão da peça. Bonito, claro. Você aprende, porque você está na peça, você sente a energia, a vibração, a emoção das pessoas. Né? Então lá no fim você vai receber a retroalimentação por aquilo que você fez. Você aprende com as pessoas. Isso é muito interessante. Que bárbaro. Interessante. Muito legal. Ô, Wimmer, isso que você falou, falando desse momento aí do Terra Nostra, dessa troca, o pai até permitir o filho colocar para fora, e como é importante o filho conseguir colocar para fora esse momento de discussão, de briga, que muitas vezes as pessoas acham que tem que ser perfeito, que tem que deixar para lá, que não é para levantar o tom, mas como muitas vezes precisa, né, Wimmer? A raiva faz parte, né? E a raiva reprimida gera depressão. É muito comum quando eu trato uma pessoa deprimida e ela melhora, ela começar a ficar mais agressiva um tempo. É claro que nós temos que trabalhar para que a pessoa... A agressividade pode ser feita de uma forma inadequada ou adequada. Né? Aprender a lidar com a raiva. Mas eu digo para muitas pessoas, você precisa aprender a rosnar. Mostrar os dentes. Porque se você não rosna, as pessoas te invadem nem por maldade. Sim. É automático, você não se incomoda, eu vou fazendo. Claro. Então, você tem que rosnar, eu falo, opa. Então, assim, a raiva é fundamental nessa circunstância. Sim. A criança precisa mostrar essa raiva. Né? Interessante. E o pai não pode se defender nem contra-atacar para ter razão. Não, não. Ouve, deixa ele falar o que for. Nem interessa se está certo ou errado. Mas, à medida que põe fora, né, aí aumenta a possibilidade de um diálogo. E tem que aprender a dizer não também, né? Sim, conquistar o não é uma coisa muito importante, né? Sem dúvida. Tomo por mim, assim, que era muito conivente, era muito boa praça, tal. Então, entender que o não era algo importante e que podia ser revolucionário, foi um desafio para mim. Inclusive para a criança aprender a ouvir e dizer não. Sim. Então, isso é...
E até mesmo essa vulnerabilidade do pai, da mãe, de que não tem uma perfeição. Esse pai também mostrar um pouco, talvez, as suas dores e saber que ele também erra, mas erra tentando acertar, né, Vimer? E todos os pais erram. Não Sim. existe pai que não erra, né? E muitas coisas que são certas hoje, amanhã a gente vai ver que eram erradas. Né? E muitas coisas que eram erradas antes, hoje são certas. Então, se a gente quiser incriminar esse pai e discriminar, etc., a gente vai achar 1000 motivos. Claro, Sim. Né? claro. Mas quando uma coisa dá errada, aparecem milhões de culpas. Sim. Né? E, na verdade, nem sempre essas culpas são o que determinam o problema. Sim, né? claro. Pode participar, mas... Faço uma pergunta. Por que é que os jovens, ultimamente, vamos dizer, na última década, talvez, não sei, ou da Covid para cá, têm ficado mais deprimidos? Por que que isso está ganhando até, talvez, não sei se já é uma palavra assim, mas o nome de pandemia no mundo? Quais são esses fatores? Então, tem muitos fatores. Né? Eu acho que isso começa antes, vem evoluindo. Um dos fatores é que antigamente a criança era obrigada a se adaptar ao sistema. É como se a vida fosse um navio funcionando e a pessoa entrava naquele navio, tinha que se adaptar a ele, mesmo que ele fosse injusto, ruim, etc. Aí depois passou a mudar e hoje o que acontece? Hoje os pais estão se adaptando às crianças. Então existem muitas possibilidades. Quem tem muitas possibilidades de fazer uma escolha é muito difícil. Eu, quando escolho uma coisa, eu tenho que excluir inúmeras. Isso me gera ansiedade e angústia. Podia ser melhor, podia ser diferente. Então, isso vai gerando angústia. Outra coisa são as relações familiares muito flutuantes, com pouca emoção, pouca vinculação. É muito mais o formal, o protocolar. Isso não vai na alma das pessoas. Né? Muitos estímulos. Outra coisa, os pais passaram a se desculpar demais com os filhos. Né? Porque quando eu me desculpo demais com alguém, ainda mais para a criança, eu dou direito a ela de se sentir como credora. Quando as mulheres começaram a trabalhar fora, começou um movimento assim: a criança tem problema porque a mãe trabalha fora. Aí a mãe chegava cheia de culpa em casa, dava presentinho, fazia coisas. O problema não era trabalhar fora. Era sentir culpa por isso. Sim. Né? Porque você vai criar filhos credores, com a sensação que o mundo lhes deve. E isso vai culminar em ansiedade e depressão. Sim. Na geração mais velha, você está nas 50 e pouco, está na transição disso. A geração mais velha cresceu com a sensação que ela é devedora. Quem esquece que é devedor faz muito e não faz parte. Quem cresce como credor, o pouco que faz é muito. Então, isso favorece muito a sensação de angústia, de desimportância, e assim vai agregando. Interessante. Esses são alguns fatores, mas tem muitos outros aí que a gente... Né, o Freud já falava que existe pluricausalidade. O que é isso? Muitas causas convergem para o mesmo problema. Né? Então... Tá. Ultimamente, pelo que eu vi, tem essa falta de perspectiva, né? Um futuro nebuloso, né? Isso está ligado à crise climática, um noticiário pessimista, não sei se pessimista ou realista, mas enfim, a inteligência artificial que chega para minar os empregos. Então isso dá para os jovens uma falta de perspectiva. E junto com isso, a rede social, que isola cada um e tira essa relação horizontal com a classe, com a turma, né? Então, ficam pessoas mais isoladas. E aí as famílias têm que saber fazer os laços afetivos e dar esse suporte que não é encontrado na turma, né? São todas possibilidades importantes, mas eu entendo que há algo maior, que é a perda da credibilidade na figura de autoridade. Ok? A mãe tem a função do afeto, do carinho, do cuidado imediato.
O pai tem a função de introjetar na criança o significado da sociedade. Uhum. Historicamente, o pai nunca cumpriu isso e agora cumpre menos ainda. Sei. O que é isso? O certo e o errado vem a partir de uma relação boa com os pais. E isso vem, os pais não têm cumprido. Você vai num presídio, você vê muito mais mãe visitando criança, visitando o preso, do que pai. Sim. E às vezes o pai está lá dentro também. Uhum. Então é o seguinte, a função paterna não é cumprida. E hoje a gente sabe que a função paterna faz parte dela o Estado, a universidade, a religião, a mídia. Todos esses aspectos representam a figura paterna. E, infelizmente, é uma grande perda de credibilidade em quase todas elas. Eu acho que as pessoas chegaram a um nível de autoridade, mas não estavam preparadas para isso. Até porque é consequência dos abusos anteriores. Sim. Né? Então a gente tem que compreender esse fenômeno. Mas assim, a função paterna não está sendo cumprida de uma forma adequada. É melhor eu ter raiva do meu pai, mas ter afeto por ele, Sim. do que não ter nada. Sim, sim, sim. Entendeu? Claro, total. Total. E se essa autoridade não está exercida de maneira correta, o que substitui isso, né? Como é que você... Né? Qual é essa nova autoridade, né? Como é que você cria essa noção, essa nova noção de autoridade? A gente tem que entender que aquilo que protege oprime. Ok? Se eu estou numa sala que tem paredes, eu não posso ver a paisagem e não sinto o prazer do vento. Sim. Não é? Então, mas eu preciso ter paredes. Não é? Então a gente precisa ter quadro de referência consistente até para fazer o oposto. Sim, claro. Até para não concordar. E o que acontece hoje? Nós não temos um quadro de referência consistente. Claro. Interessante. Isso esvazia a relação. Né? Então, assim, e quem tudo pode, nada faz. Eu costumo dizer que excesso de facilidades trazem dificuldades. A gente tem que ter eu não sigo a religião, mas tem uma passagem bíblica muito rica que é no Éden. Você pode fazer tudo, mas não pode comer maçã. Não é? Claro. Claro. Eu digo que nós brasileiros temos uma vantagem. Quantos pés de maçã você viu na sua vida? Se Deus falar que você não pode comer banana, aí é que estava ruim a coisa. Claro. Agora eu te pergunto, essa noção de autoridade necessariamente é masculina? A mãe não é essa autoridade? A mãe, mas é diferente. Né? Porque é assim, historicamente, a mãe, por exemplo, se um pai tomar conta de uma criança numa sala, a criança vai bater a cabeça na quina, vai derrubar a caneca, porque o pai não vê isso. Não é do masculino. O masculino vê o perigo à distância. Isso é atávico, é animal. Ele vê o perigo à distância. A mulher vê o perigo próximo. Então, a mulher consegue identificar onde que ele pode se machucar ali. Então, assim, o tipo de exercício de autoridade é diferente. Sei. Né? O que acontece é que a autoridade do homem antes era feita de uma forma, digamos, primitiva, muito autoritária, sem escuta. E depois se passa a criar um modelo que você continua não escutando, mas tem que ceder toda hora. Sei. Fica amorfo a coisa. Sei. Então, assim, mas a autoridade, o que é? Não é eu tenho um poder pela força, não. A autoridade é pela escuta, pelo respeito. Eu ensino a autoridade para o meu filho quando eu o respeito. Sim. Quando eu ouço e quando eu falo não concordo com isso. Entendo. Né? Então é um modelo que nós estamos desenvolvendo na sociedade um novo modelo de autoridade e esse modelo está num momento crítico, que faz parte do aprendizado da sociedade. Né? Então existem coisas que são novas para todos nós que nós não sabemos fazer. Né? Interessante. E aí fica essas margens que são importantes, né, Wimmer? E é bem esse equilíbrio entre essa firmeza e a gentileza. E como é importante esse ouvir e o conversar com, como a gente estava falando. Claro. E esse perceber o outro, né? Nesse pequeno exemplo que você falou da brincadeira com a sua filha, Com a Tina, o brincar com, não para o outro. Né? Então, é muito essa essência, essa autenticidade e esse se liberar para conexão. E isso precisa de entrega, né?
precisa estar disposto a sentir dor, a sentir amor, a se abrir. E tem uma coisa que eu acho interessante, que a gente vê até que no filme, você não tem ali o desafio de telas. Você viu que interessante? Não tem, pois é. E na peça isso é muito forte. Pois é. Então, a gente também traz aqui uma reflexão que muitas vezes se acha que a tela é a causa. Mas talvez ela é um sintoma. Ela é a consequência. Como aquele jovem, ele está ali num desafio, como se fosse ali num vazamento, ele escorre para a tela. Né? Mas, na verdade, se ele tivesse ali uma atividade, se ele tivesse uma troca, se tivesse, no caso, ele ter uma depressão, isso é mais difícil ainda. Mas se fosse ali a instabilidade, os desafios do jovem, como é importante achar essas outras coisas e não achar que só a tela. É lógico que essa tela, sim, existem muitas coisas ali que podem ser desafiadoras, de abuso, de enganações e tudo mais. Mas também entender que você pode ter... A tela tem perigos, que interessante. Claro. Sim, ela tem perigos, como sair na rua, né? Então, só que ela não é causa, ela é consequência. Isso. Ela retroalimenta um problema. Claro. Você sabe que os pais também, no texto original, não conversavam sobre sexualidade. Certo. E a gente colocou 2 momentinhos ali em que a gente oferece essa conversa para o jovem, porque a gente achou que não falar de sexualidade hoje em dia, esses pais iam ficar muito fora do seu tempo. É verdade, é verdade. Não dá para não considerar. E que a gente sabe que também, ou seja, ter a abertura desse assunto não é fácil. Isso também é um tipo de conteúdo que a gente traz aí para abastecer o repertório dos pais. De mesmo ter sem essa falar abertura, de gênero, já não seria fácil. Culturalmente, né? Culturalmente é um desafio. Exato. Não, sobre sexualidade é interessante, como as coisas mudam. Eu há 30, 40 anos atrás, atendia, por exemplo, algumas mulheres que falam assim, eu tenho uma raiva da minha mãe porque nunca me falou nada sobre sexo. E se falava muito que os pais têm que falar sobre sexo com filhos, etc. Então, uma série de mulheres falava isso, e um dia eu falei para uma assim, você devia agradecer tua mãe por nunca ter te falado nada sobre sexo. Sem falar, ela já fez esse estrago todo. Imagina se falasse. Mas o que as mães podiam, os pais podiam falar no passado? Né? Então, assim... Mas hoje em dia é possível, né, Wimmer? Que a gente tem conteúdo, tem profissionais, tem sexólogo para suprir aí essas barreiras. Porque tem que saber falar mais do que o que, é o como, por quê, para quê. Tem várias respostas que nós precisamos buscar nas questões. Né? Claro. E para isso a gente tem aí uma plataforma com conteúdos, com especialistas e tal, para exatamente quanto mais a gente abastece esses pais aí com informação, com conhecimento de como fazer, a gente vai trazendo luz para essas relações. E que se te falta repertório, você tem a quem procurar. Isso. Né? Você tem psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? Você tem... Sim. Você tem gente para ajudar. E como a gente fala também, né, Wimmer, que a gente tem esse novo profissional, que é o educador parental orientador, que num desafio, ou seja, ele já dá um suporte para os pais ali, já organiza muita coisa. Perfeito, claro. Né? E talvez, sim, precise também de um outro profissional. Talvez o jovem precisa, né, Wimmer? Precisa. Existem possibilidades hoje. Temos que saber explorar. Claro. Mas, assim, está no nosso tempo. Está no nosso tempo. Eu quero primeiro parabenizar você pela excelente atuação, pela excelente peça e pelo excelente significado dessa peça na nossa vida. Puxa, que coisa Parabéns, boa de ouvir. Muito obrigado. E eu entendo o teatro como o cinema como uma terapia coletiva. Ela ajuda demais. Eu comecei pelo psicodrama nos anos 70, depois fui mudando. Hoje a minha terapia chama-se cineterapia. Olha. Porque tem a ver com movimento e com isso. E a nossa função, eu como psiquiatra, ou um bom pediatra também, coopera no enredo da vida de uma pessoa. Sim. Né? No script. E o teatro favorece muito a isso, para as pessoas aprenderem com a dor do outro sem precisar passar pela própria dor. Que isso beleza. É sábio. Que ótimo. Beleza. Que delícia a conversa com vocês. Foi um prazer. Que bom. É um projeto muito importante para mim. Eu estou muito orgulhoso com esse espetáculo. E é uma delícia falar sobre o tema. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigada a você. Se você quiser deixar um recado aqui para os nossos ouvintes. Nosso espetáculo, O Filho,
segue em cartaz, está encerrando a segunda temporada de São Paulo, mas segue viajando pelo Brasil. No final do ano a gente vai estar em Portugal e possivelmente no ano que vem a gente volta a São Paulo para mais temporadas. Se estiver perto de vocês, se cair aí na rede de vocês, não percam. Vocês vão estar no Rio agora, próximo? Vamos para o Rio, depois a gente faz uma nova temporada em São Paulo, em outubro, no Teatro Fernando Torres, Tatuapé. Depois vamos fazer uma turnê por Portugal. Olha que interessante. Que beleza. Eu vou deixar as informações aqui nos comentários. Para acessar as informações, tem o Instagram do ofilho.teatro, né? Exato. Aonde que está em cartaz. Eu agradeço muito a sua presença. Te contei que eu, com meus filhos, tenho um carinho e uma raiva aí do seu personagem lá em Novo Mundo. Como é bacana. E ver você nesse papel e a sua multicapacidade que você tem também, que você tem um outro espetáculo que você está com show, Sim, com rock, sim. com tudo. Então, parabéns, muito obrigada. E realmente, um pai corajoso para se colocar nesse papel e ajudar, levar essa informação para tantas famílias. Que maravilha. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Café com Paz. Deixe o seu like, nos acompanhe, compartilhe esse conteúdo com quem precisa. Obrigada. Café com Paz, o podcast da Universidade de Paz. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Obrigada por acompanhar este episódio do nosso podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação e já compartilhe com 5 pessoas com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Quer saber mais sobre nossa comunidade? Cursos, palestras, atendimento e assessoria para você e para a empresa? Visite o nosso site universidadedepaz.com.br ou siga a gente nas redes sociais. Lá você encontra tudo.